Boa noite, como é que você está? Tudo Tudo bom, bem? Diogo? Tudo bom, cara? E você, como é que tá aí? 100%, tirando o calor de 42, 43 graus, o resto está tudo bom. Tem algumas cidades aqui que estão fazendo 47 graus, tem algo que a gente nunca tinha visto de tão quente. É um, Tirando prepara... isso, o resto é está um, excelente. é um preparativo para morar no Rio de Janeiro, cara. Já já você tá preparado. Dá certo Aqui não, está né? melhor. Tá melhor aí, né? Prazer em ter você conosco hoje aqui nessa noite, Opa, prazer é meu, professor. trazendo um pouco mais de longa data. Está dando uns pequenos cortes na transmissão. Você me escuta bem? Eu te ouço bem, mas a tua imagem tem hora que trava, entendeu? Eu não sei se pro pessoal aí também tá assim, eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Pessoal, comenta aí embaixo aí, o que que vocês estão vendo aí. Dá um feedback aí para nós. Eu não sei se é a minha transmissão, se é a transmissão do professor, ou se é um bug no próprio Instagram, que também acontece, né? Sim. Eu escuto bem você. Você me escuta também? É, eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Perfeito. Sem muita perda de tempo, Diogo, é um prazer ter você conosco. Eu queria que você me falasse um pouquinho da história do Diogo, como é que começou a parte. Desde quando você se interessou para a parte automotiva? Como é que começou essa história de trabalhar com automóvel? Você vem de que área? Você fez treinamento? Eu sei que você vem da linha aeronáutica também, você tem cursos nessa área. Faz um resumo pessoal contando um pouco dessa história. Tá, é assim, né? Eu sou filho de mecânico, né, cara? Meu pai é mecânico já há quase 40 e tantos anos, 44 anos de mecânica. Hoje ele está com 72, trabalha aqui com a gente na oficina. Só que na época que eu era adolescente, eu queria servir, né? Então eu tentei, na época, tentei EPICAR, tentei para ingressar na AFA, né? Tentei SpaceX. E como não tinha uma visão boa para poder entrar, então eu fui trabalhar com ele na oficina, né? Depois de um certo tempo, eu fiz uma escola de manutenção aeronáutica, né? Mas já bem recente. Mas eu vinha trabalhando em oficina mecânica, né? Eu vinha trabalhando e comecei com parte elétrica e depois eu fiquei só especialista em diagnóstico de injeção eletrônica e eletrônica embarcada. Que legal. Você me falou que você fez um curso na linha aeronáutica da parte de eletrônica de aeronaves também, que de repente criou todo um embasamento técnico para essa parte automotiva. Como é que faz um resuminho dessa? Que assim, a formação de mecânico de aeronaves, ela é muito boa, cara, é muito top. Você entende todos os princípios físicos e depois que você faz o curso básico, você escolhe as tuas carteiras, né? A gente chama de carteiras. Então você tem GMP para trabalhar com motor, você tem a parte de célula para trabalhar com eletricidade, fuselagem, circuitos hidráulicos e tem um aviônicos, que é para trabalhar com eletrônica, né? É muito bacana, cara. Eu agreguei muita coisa para a automotiva. As formas de pensar. Eu tive um professor muito bom, né, nessa área, que ele falava assim, cara, antes da aeronave tocar o solo, você tem que matar o defeito no papel, né? Mate o defeito no papel antes de você abrir a caixa de ferramentas. Isso aí foi uma coisa que eu trouxe para cá. Então, quando eu vejo um carro com problema, eu já estou com o esquema elétrico, já está aberto na tela, já sei onde vou espetar, com o osciloscópio, com o scanner. A gente já tem já todo um procedimento para fazer. Eu trouxe isso para cá e foi muito útil para mim. Muitas coisas eu trouxe para Que cá. legal. Pessoal, vocês estão vendo o nível do instrutor que vocês têm aí, um especialista em aeronáutica aí que está trazendo toda essa gama de conhecimento, já trabalha há muitos anos. Eu também, Diogo, por curiosidade, eu sou filho de mecânico, meu pai já é falecido. Eu tive o prazer de conhecer o teu pai aí em Fortaleza, você deve lembrar que nós estávamos juntos lá na feira de Fortaleza. Eu tive o prazer de conhecer ele também. Eu não tenho mais o meu paizinho comigo, infelizmente ele já partiu desse plano,
Mas é muito legal digamos, esse espelho que você pegou dele. Essa parte de diagnóstico avançado com transdutores. Me fala um pouquinho o que são transdutores aí para o pessoal, alguns que não conhecem, que querem ingressar nesse mundo. Faz um resumo para nós, o que são transdutores. Certo. Beleza, cara. Então, assim, ó, o que acontece? Os testes que nós fazemos na área automotiva, testes de pressão, né, não são novidade. A gente usa manômetros há muito tempo. Só que a gente usa manômetros de pressão com um princípio mecânico, né, que são os tubos de Bourdon. Então, não é novidade. O que a gente consegue agregar agora com o uso do osciloscópio é você ter sensores de pressão que vão te auxiliar no diagnóstico. E esses sensores de pressão, por darem curvas características da pressão do sistema medido, então você consegue ter mais informações. Então, o que é um transdutor? É um sensor, né? É um sensor de pressão que consegue traçar na tela de um osciloscópio as características de pressão do ambiente, seja dentro de um cilindro, ou seja na admissão, ou seja no escapamento. Então, abriu um leque para a gente, né, de diagnóstico automotivo. Que legal. Então, ele é um componente que ele vai transformar reações mecânicas, vamos falar assim, num sinal elétrico de alta velocidade, e a partir do momento que o profissional souber fazer essa avaliação, ele consegue avançar na qualidade do diagnóstico dele. Seria um resumo, então, num português assim. Com certeza. É isso aí, cara. Você tem variações mecânicas, né? E você pode... Na realidade, são grandezas físicas que a gente pode transformar em sinais elétricos. Porque a gente também tem os transdutores de corrente, né, que são as garras amperimétricas. Então, o conceito físico de transdutor é um componente, uma ferramenta que pega uma grandeza física e transforma, no caso nosso, em eletricidade. Então, você tem transdutor de corrente, de pressão, né, de baixa pressão. Você tem transdutores que vão fazer apenas uma variação de acordo a variação mecânica do ambiente vai te dar impulsos, que é no caso da pastilha piezo, né? Perfeito. Para que serve? Aonde eu vou usar? Qual a aplicação desse transdutor dentro da minha empresa, da minha oficina mecânica, da minha empresa de reparação automotiva? Qual é o leque de possibilidades que você vislumbra com essa situação de aplicação desses transdutores? A aplicação é muito vasta. A gente tem os nossos equipamentos para fazer o diagnóstico na parte eletrônica, mas fazer testes na parte mecânica, o motor do veículo, as características de mecânica que são projetadas, aquele motor ele é projetado para admitir uma certa quantidade de ar, a respiração do motor que a gente fala, a eficiência volumétrica. Então, você pode, através de sensores de pressão, fazer uma avaliação de como é que está essa eficiência, se esse motor está respirando bem. E você pode fazer aplicações de sensor na pressão do cilindro, no lugar da vela de ignição. Então, quando você tem uma ferramenta instrumentada no lugar da vela, você analisa a pressão do cilindro, a fluidez do gás, né? Você vai medir a pressão, o fluido que está entrando ali naquele cilindro e que está saindo, e você vai ter informações valiosíssimas de momento da abertura das válvulas, o PMS, quanto é que está dando um vácuo, né, naquele determinado período, você está fazendo análise. Então, não só na pressão do cilindro, mas você consegue colocar sensores no coletor de admissão e ver como é que está a pressão interna ali do coletor, no escapamento para analisar uma misfire, ou até mesmo na varetinha do óleo. Pela variação que existe dos pistões, eu consigo ali saber se eu tenho um problema de anel de segmento. E não só saber se eu tenho um problema, porque até aí tudo bem, né? O cara vai falar assim para mim, pô, eu sou mecânico há 30 anos e eu sei quando um carro tem um problema mecânico de segmento, é só puxar a vareta que o carro está fumaçando. Eu falo, beleza, cara, mas com o osciloscópio
Se eu tiver um sinal de referência, que a gente chama de trigger, se eu souber quem é o primeiro cilindro, eu posso determinar qual é o cilindro que está falhando. Então, surge um leque de possibilidades para fazer o nosso diagnóstico. Você falou que ele tem um leque de aplicação dentro da oficina bem vasto. Me diz uma coisa, dentro da linha automotiva, da linha ciclo Otto, o que você pode falar para o pessoal assim, o campo de aplicação? Eu consigo testar cabeçote, eficiência do motor, vazamentos de cilindro, compressões, pontos. Quais os pontos-chave que esse transdutor consegue me ajudar no diagnóstico? Eu sou fã do teste de pressão de cilindro, em que você consegue ver o momento de abertura e fechamento das válvulas. Também, qual é o valor nominal de pressão no PMS. Eu sou fã desse teste. Por quê? Com esse teste, eu tenho uma ideia de como é que funciona toda a respiração daquele motor, daquele cilindro em especial. Então, o sincronismo, cara, é top demais. Acho que o primeiro é o carro-chefe de você trabalhar com um sensor de pressão, é você poder fazer diagnóstico de sincronismo do motor. Coisa que antigamente você usava o vacômetro, né? Aquele aparelhinho de ponteiro, ali no vácuo do motor, o ponteirinho oscilava, era um diagnóstico assim mesmo para quem tinha uma expertise, cara, era um negócio um pouquinho difícil. Hoje não, cara, hoje você consegue determinar se você tem um problema de sincronismo, se tem válvula que não veda, e também, com a ajuda de um outro canal, se você tiver a referência de ignição do cilindro 1, e se você souber a ordem de queima daquele veículo, você consegue determinar qual o cilindro está falhando. Então, começa por aí, cara, sincronismo. Dá para saber também se tem algum problema na parte de baixo do motor. Não só cabeçote, não só sincronismo, mas o transdutor também te ajuda a fazer diagnósticos na parte inferior do motor. E eu acho também uma aplicação bem interessante, não só para o ciclo Otto, mas também para o diesel, é quando você tem um sensor e você faz a instrumentação ele no escapamento. E analisando os gases que saem por ali, coisa que também não é nenhuma novidade, assim, não é uma coisa que desceu do céu agora dentro da oficina, cara. Porque o mecânico bom, aquele mecânico das antigas, ele, para perceber se o carro estava falhando, ele ia lá atrás, colocava a mão e pelos gases ali ele conseguia perceber se o motor falhava. Agora não, agora a diferença é que além, né, de você ter um equipamento e um osciloscópio junto com ele, você vai determinar qual é o cilindro que está falhando. E não só saber qual o cilindro está falhando, mas se a origem da misfire for uma falha mecânica, você consegue saber se essa misfire foi ocasionada por uma ignição ruim ou pela uma injeção de combustível deficiente, a gente também consegue saber. Então, um leque de possibilidades aí é extenso. Tá. Você está vindo dar esse treinamento de, vamos falar assim, eu considero como um diagnóstico avançado essa possibilidade que você está vindo trazer para nós. Eu sei que esse curso já roda no Brasil, teve aqui em Erechim, na oficina de um amigo nosso, um amigo comum, Lauro Rossetti, um grande profissional de longa data, e vários outros amigos estavam presentes lá. E você vai falar do que no treinamento? Você vai falar de transdutores? Qual é o foco desse treinamento que você está vindo? Qual é a data mesmo, Isaías? Me perdoa que eu esqueci. É que é muita coisa e a gente está numa reforma fevereiro, aqui, né? Fevereiro. Eu sei que é fevereiro, só não lembro a data correta. Acho 19, 20, o Isaías está dizendo, parece que é. Mas tudo bem, não interessa a data. Você vai vir, graças a Deus, aqui trazer esse conhecimento para o pessoal. Me fala, você vai falar sobre transdutores? Qual é o foco que você quer trazer para o pessoal, para esse público aqui? Existem já alguns cursos de transdutores no mercado, né? E assim, eu estou dando curso de transdutores agora, porque algumas coisas que existem no mercado eu já não concordava, né? Eu tinha um ponto de vista diferente. E eu tive a oportunidade de me especializar com alguns colegas lá fora, né? Algumas figuras muito importantes lá na Rússia e na Ucrânia. Eu tive um aprendizado muito grande com esses caras que embasou o que eu já estava pensando. Então, esse curso é um curso de transdutores
Às vezes, quando você olha alguma rede social minha, é diagnóstico avançado, mas eu boto um mais na frente, eu boto diagnóstico mais avançado. Por quê? Eu tento trazer para dentro da oficina, eu tento fazer uma mesclagem de o que eu, reparador, preciso entender para trabalhar com transdutores, com conceitos de engenharia mecânica, porque muita coisa que acontece hoje com transdutores não tem uma explicação plausível. Como assim não tem? Tentativa e erro, causa e efeito. Se é assim, é porque isso aconteceu. Então, alguém já fez um registro. Ó, se a imagem tiver com essa característica, o problema é esse daqui. Nunca ninguém tentou explicar o porquê que das coisas acontecem. Se você abrir um livro de engenharia mecânica, o livro parece que está focado para quem vai projetar o veículo. O foco de um livro, se você abrir um Brunetti, você vai ver um motor em como se fosse no seu estado de arte, estado da arte, mas uma coisa assim parece que é intangível, cara. Você vê o motor, tal, todo aquele conceito. Mas aí, como é que funciona isso? O que eu vou aproveitar para mim? Então, nunca, eu não vi ainda no Brasil ninguém ter essa pegada de você explicar o porquê. Ó, isso aqui acontece porque é assim. Nunca ninguém teve um olhar daqueles conceitos de motor de ciclo Otto e diesel e um olhar do reparador, do cara que é especialista em diagnóstico. Eu tento fazer essa mesclagem entre o que existe de legal na engenharia, sem fórmulas complicadas, sem equações complicadas, e também tentando unir o reparador como empresário. Eu quero dizer, osciloscópio e transdutores foi feito para você ganhar dinheiro, agilizar o tempo na oficina. Então, eu tento fazer a união dos três. É uma coisa bem complexa que eu demorei um tempinho para a gente achar esse ponto, né? Então, transdutores na oficina para otimizar o meu trabalho, mas saber o que eu estou fazendo. Eu sou um cara especialista em diagnóstico e saber o que está acontecendo naquele carro. Por que a imagem está assim? Por causa disso, disso, disso. Porque, Flávio, trabalhar com transdutores é você analisar um motor em tempo real. Um motor a 900 RPM, qual é a frequência dele? Quantas vezes por segundo um carro, esse cilindro está subindo e descendo? São eventos muito rápidos. E, às vezes, o que o reparador aprendeu a fazer foi o seguinte, decorar a imagem. Tem que ser assim, aqui tem que ser 180, aqui tem que ser 380. Essas são as minhas duas réguas. Eu falando do sensor de pressão do cilindro, né? Então tem que ser assim. Se não for assim, está fora do ponto. Se não for assim, é problema. Mas você está examinando uma máquina que está a 900 RPM, e então o fluxo gasoso nem sempre vai ser igual. E vai acontecer alterações. Nossa, deu diferente. E agora? O que eu faço? Então a gente dá ferramentas para o reparador poder trabalhar. Né? Ferramentas a mais. E é algo fantástico aí. Você falou numa coisa bem interessante. 900 RPM são 15 rotações em um segundo. Você tem uma rotação, você tem um PMS a cada 32 milissegundos, você tem um ciclo completo a cada 72 milissegundos. Então, a capacidade do equipamento é fantástica pelo que você está nos citando aí. Esse treinamento vai ser em cima de algum equipamento específico? Como é que é isso? O que é? Você pode nos dizer algum detalhe desse sentido? O conceito para transdutores é um conceito que você pode usar para qualquer equipamento, assim, né? Então, se o cara tiver um equipamento de 2, 4 canais, dependendo da marca dele, Hantec, New Tecnoscópio, equipamentos profissionais como Picoscope, Autoscope, FSA, então, são equipamentos que você pode fazer assim uma análise. Os equipamentos você pode comprar das empresas que fabricam os equipamentos, ou então tem uma galera aí que já fabrica, né, que tem para vender. Agora tem uma diferença muito grande, Flávio.
Fala. a gente trabalha com esses tipos de imagem, né, de transdutores, e a gente sempre busca qualidade, né? Depois de um certo tempo trabalhando na reparação, você não quer mais aquela coisa simples, você quer qualidade na imagem porque é, vai interferir diretamente no teu diagnóstico. Então, há equipamentos que trabalham melhor para transdutores e outros não. Por exemplo, para você ter 15 eventos em um segundo, o teu equipamento tem que ter memória. Você tem ali vários ciclos acontecendo. Se tu tiver uma misfire, então você precisa de memória. Equipamentos mais baratos não têm memória. Outro fato importante é a resolução vertical em bits. Então você precisa de uma certa qualidade para você fazer uma análise na tela. O equipamento de 8 bits dá para trabalhar? Dá para trabalhar. A gente trabalhou durante muito tempo. O Runtec é um equipamento de 8 bits. Mas hoje nós preferimos equipamentos de 12 ou até 16 bits. Por quê? Quanto melhor a minha imagem, menos tempo eu vou ter no meu diagnóstico para fazer análise, né? Eu vou conseguir trabalhar bem se eu tiver uma imagem nítida na tela. Top, que legal. Você estava falando aí em resolução de 8 bits. Resolução de 8 bits te dá 19 milivolts de resolução vertical. Se tiver 16, já é 8 milivolts de resolução vertical. Olha a tua precisão que você vai ter. Se tiver, Muita diferença. como é que é o nome do equipamento que você usa no treinamento aí, que tem toda essa gama, esse aparato de condições de diagnóstico avançado? Como é que é o nome desse equipamento? A gente leva no treinamento vários equipamentos que a gente tem aqui na oficina, mas eu tenho dois que eu gosto de trabalhar. Um é o New Tecnoscópio, que é um equipamento brasileiro, que é um equipamento relativamente simples de trabalhar. É um equipamento que você tem um buffer que dá para encher e dá para fazer uma análise legal, principalmente quem está começando. E existe um equipamento profissional, que é o Autoscope 4, que é um equipamento ucraniano, que aí o tempo de gravação dele vai depender da minha capacidade do HD. Então, a gravação dele depende da máquina hospedeira. Então, é muito grande. Sem contar que a resolução é 16 bits. Então, você tem boas ferramentas, é o que a gente precisa, né, para poder trabalhar com transdutores. Eu acho Sim, principal isso aí. essa é a minha próxima aquisição. Aí já vai se preparando que nós vamos já negociar um em breve aí. Agora, na tua vinda, nós já vamos conversar sobre isso aí. Tá? Já está na lista e como a gente está investindo, estamos em reforma aqui na escola, então eu fui dando... A mulher a que tem a chave do cofre mandou eu dar uma puxada no freio de mão, senão eu já tinha comprado ano passado. Tá, e me fala uma coisa assim, tem alguma novidade especial que você vai trazer para esse treinamento? Assim, o que você pode dizer? Qual é a perspectiva? Qual é a nova perspectiva desse treinamento que você está trazendo aqui para a nossa cidade aqui no Rio Grande do Sul? Tá. A gente já ministrou esse treinamento ano passado, né, em algumas cidades aí do Brasil, e a gente continua com essa grade, com essa pegada de transdutores sobre um novo ponto de vista, que é um ponto de vista ucraniano. Esse ponto de vista, lá na frente eu vou explicar para vocês o que difere, o que acontece hoje no Brasil e o que tem lá fora, né? Qual a mentalidade do reparador lá fora. Eu vou continuar com essa pegada, só que esse ano eu vou acrescentar uma aula extra, né? Um bônus para o pessoal desse ano, que é a análise avançada de misfire, né? Por exemplo, o P0300, né? O pessoal, muita gente chama de falha de ignição, né? O Google, ele gosta de fazer isso, falha de ignição. Misfire. Misfire era falha de combustão. A norma SAI, ela pede que de P0300 a 312 você se refira a misfire, não como ignição. Então, muita gente, né, às vezes o próprio scanner, ele faz essa tradução de uma forma incorreta, até porque às vezes o cara que está ali no scanner, ele não tem um conhecimento técnico da norma e escreve falha de ignição e até induz o reparador ao erro, né, trocar o sistema de ignição. Mas misfire, você tem, né, a gente chama de quadrado da combustão, você tem ar, você tem combustível, você tem um fogo, e não é mais triângulo, porque tem um outro cara também que é a compressão. Você tem que compactar bem essa mistura para ela poder explodir.
Então a gente trabalha dentro desse quadrado, trabalhando com todos os lados. Fazer o diagnóstico de misfire não é assim uma tarefa muito fácil. Você tem que usar de muitos recursos. O scanner ajuda até certo ponto, mas você precisa de transdutores para fazer isso. No nosso treinamento, a gente vai ensinar o cara a trabalhar com transdutores e a gente vai apresentar algumas técnicas. Por exemplo, há um tempo que o pessoal tem uma dica de problemas relacionados a misfire, P0300, 302, esses códigos, que o problema é a correia, o sistema de distribuição ali, a correia de acessórios. Então o cara sabe, se você fizer de tudo, se você trocar vela, trocar bobina, trocar cabo, olhar os bicos, fazer o cabeçote, mandar para retífica, rezar 3 vezes e não acontecer nada, aí você vai lá ver se a correia tem problema ou se a correia tem a aplicação correta. Então fica uma coisa muito de dica. Mas se eu te disser, Flávio, que nem sempre é a correia, às vezes o problema é a polia. Às vezes o problema é uma bomba d'água com a aplicação errada. Então, como é que faz o diagnóstico disso? Então, esse ano a gente vai trazer essa novidade. Aí vem, né, alguns boatos, aquela coisa que a gente tenta procurar na internet, assim, e a gente acha alguns mitos, né? O pessoal fala que o P0300, quando é a correia, é porque a correia ela cria um campo magnético que dá uma interferência no sensor CKP. O pessoal fala que a faísca que pula é a faísca que causa um surto de tensão no chicote e o módulo entende que é um problema. Então, acontece algumas coisas assim na reparação que isso aí não é a culpa do reparador, porque algumas empresas, elas passam essa informação para a gente. E a gente com equipamento, cara, com transdutor, cara, é claro, você vê que o problema é desbalanceamento no eixo virabrequim. É um desbalanceamento. E a gente consegue pegar isso no osciloscópio. Com as ferramentas corretas a gente consegue. Então a gente vai dar essa palhinha de transdutores e misfire, né, que está muito ligado. Porque a gente vai ter equipamentos que vão ser ligados no escapamento para avaliar como é que está a saída dos gases no escapamento. Show de bola. Você falou uma coisa muito, muito legal aí. Você sabe que eu estou na área de treinamento desde o ano de 1996, eu ministro curso aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou nessa área desde 96 e eu já ouvi assim, muita história que às vezes a gente fica... Mas onde é que... Tem uma história fantástica aí, cara, que... Vou comentar assim de maneira rápida. Uma pessoa, ela já foi desse plano material, já foi embora, já faleceu há alguns anos. Essa pessoa ensinava num treinamento aí num estado do Brasil, não vou citar onde também, se alguém estiver me escutando, de repente vai se lembrar desse papo. Essa pessoa ensinava a limpar a sonda lambda com um processo muito legal. Descarbonizante. Como é que é? Não, espera. Eu fui dar um treinamento numa cidade do Brasil, num outro estado, não foi aqui no Rio Grande do Sul. E aí, numa conversa vai e vem, não só vou falar de sonda lambda, isso já faz anos, mais de 12 anos atrás. E aí, Flávio, deixa eu falar que uma pessoa aqui que dava treinamento para nós no passado nos ensinou aqui. Você pega, segura, desconecta a sonda, pega o fio preto da sonda, agarra com a ponta dos dedos, umedece a ponta do dedo direito e dá 3 toques no fio positivo da bateria. Quando você fizer 3 toques no fio positivo, a sonda está limpa. Aí eu olhei para os caras, não, vocês estão brincando comigo, né? Não, Flávio, o cara nos ensinou aqui sentado aqui dentro da oficina. Não, vocês estão... Isso é brincadeira, uma piada? Não, o cara nos ensinou. Então existe muita história assim, umas coisas um tanto, às vezes, fora da realidade. Mas não é o caso, porque você deve ter muita história que você já ouviu por aí também, e não vale a pena a gente perder tempo com isso. Mas assim, eu sempre costumo falar para o pessoal uma coisa bem legal. Flávio, o que é misfire? Misfire, ele começa atrás da borboleta de aceleração e termina na saída da válvula da descarga. Misfire é essa área aqui. Qualquer coisa dentro dessa área, desde que sai
a que passou na borboleta, atrás da borboleta, que sofre ação de pressão de coletor, até sair no cano de descarga. Você é especialista disso, você pode dizer que é dentro dessa área. Qualquer coisa dentro dessa área pode ocasionar um erro de misfire. O problema é essa tradução errada, que o pessoal olha, é misfire, é falha de ignição. Não, é falha de processo de combustão. Isso é muito legal, isso é bem legal. Pode falar, por favor. Que é assim, né? Induz, né, cara, ao erro, né? Se botar falha de ignição, né? Induz o cara a trocar velho cabo bobina e não resolve, cara, nem sempre. Aí você fica, mas eu já fiz isso, e agora? Vou ver os bicos, e agora? Ignição, não é, injetor não é. É compressão. Aí fica aquela coisa, fica num processo de adivinhação. E isso aí atrapalha muito no diagnóstico. Você fica chutando, cara. Então a gente tenta trazer essas técnicas, né? Coisas que a gente aprendeu, né? Que o módulo ele tem basicamente o sensor CKP para fazer o cálculo da velocidade angular do eixo virabrequim. E ele sabe, logicamente, já porque existe uma referência na roda fônica e através de outros sensores, ele sabe quem é o PMS de cada cilindro, já está no mapa dele. Então, se ele tem o fator velocidade e ele sabe a posição de cada um, ele pode muito bem determinar a velocidade angular, né? Então, se eu tenho uma misfire, eu tenho um cilindro que tem uma velocidade, vamos dizer assim, diferente dos outros. E a unidade ela fica toda hora checando o que está acontecendo. Pô, será que esse cilindro está falhando? Pô, falhou. Aí ela passa um tempo, ela abre uma janela de diagnóstico e falhou de novo. Aí ela olha para um outro sensor e diz assim, pô, será que é isso mesmo que está acontecendo? Esse cara está falhando? E ela fica ali, fecha o diagnóstico e apresenta na tela, né? A luz espia acesa. Quando você passa o scanner, vai estar lá, P0300, misfire. Pô, será que tem defeito? Será que é só uma programação que tem que ser feita? O que está acontecendo? A base é velocidade angular. Como é que a gente olha isso? É possível, existem ferramentas, sim, com um osciloscópio você consegue pegar a velocidade angular do cilindro. E a gente tenta passar isso. É só uma palhinha, cara. É coisa top, é coisa lá de fora dos camaradas ucranianos. Sim. Você falou uma coisa bem interessante. A GM, desde 96, quando a normativa é o BD deles, quando já trouxeram para o Brasil, já tinha nos Estados Unidos falha de combustão, misfire, na época não existia esse nome, falha de combustão. Se por um acaso alterasse muito a saída de gás da descarga, o sistema, isso quando o sistema estava em rede já. Então ela perguntava para o sistema de ABS para ver se não acontecia nada de desaceleração na roda. Por que saiu errado essa combustão aqui? Aí ela perguntava para o ABS se o ABS tinha notado alguma variação de velocidade. Aí o ABS viu, olha, teve agora, há tantos milissegundos atrás, houve uma variação de velocidade na roda. Então isso pode ter sido um buraco, que houve uma desaceleração do sistema de tração e provocou uma falha de combustão eficiente lá dentro do cilindro. Aí ela diz, então ignora a sonda, que isso aí é um caso aleatório, é transiente. Então seria mais ou menos isso aí, você consegue determinar essas variáveis aí e dizer, olha, a minha aceleração, a velocidade tangencial, a tua velocidade periférica da roda fônica, ela oscilou por quê? Um erro de combustão, um erro de misfire, assim falando? Me fala uma coisa, nesse treinamento que você vai trazer para cá, tá? Tem alguma novidade em relação aos treinamentos do passado? Tem alguma coisa especial? Esses conceitos, né, são conceitos, vamos dizer assim, um pouco desconhecidos, Flávio, aqui no Brasil. Transdutor é uma coisa que muita gente já sabe, tem gente aí, tem uma galera boa que está acompanhando a gente aí na live. É uma coisa que já foi falado no Oficina Brasil, a gente sempre falou um pouquinho lá sobre isso. Você tem vários cursos, né, sendo ministrados sobre esse assunto. Porém, a base de estudo que as pessoas têm hoje no Brasil
para o que elas estão trabalhando, são materiais, Flávio, que têm até 20 anos de idade. Então, o que se sabe de transdutor hoje no Brasil são materiais que estão na internet, são materiais disponíveis, mas que já têm 20 anos. E nada é criado no seu estado da arte, né? Tudo que é criado, que é inventado, ele sofre processos de melhoria. As técnicas são discutidas, sempre se busca uma perfeição. E o que eu tento fazer nesses treinamentos é um alinhamento de ideias. O que é aplicado hoje no Brasil, o que se pensa de transdutor hoje no Brasil, é o que se pensa lá fora? Porque eu tive o contato recente com esses caras e eu sei do conceito que tem lá. Será que é a mesma coisa? Será que o TVA, que o pessoal chama aqui, que nos nossos materiais a gente chama de sensor de pulsos, é uma membrana piezoelétrica, que verifica os pulsos que tem na admissão. Será que aquilo ali realmente é o que acontece dentro do coletor de admissão, por exemplo? Será que será que aquilo ali representa, melhor dizendo, os momentos, somente os momentos de abertura e fechamento de válvulas? Será que o que a gente olha na pressão do cilindro é somente a pressão do cilindro? Será que eu não tenho que considerar o que entra no cilindro como um fluido? E se é fluido, tem massa? Se tem massa, tem inércia? Pô, Diogo, agora eu não estou entendendo nada desses conceitos. É por isso, cara, que muitas vezes o cara tira o cabeçote fora e não tem problema. Eu não sou um cara de decoreba. É muito ruim você ter aqui, ó, faça assim para dar assim. Se der errado, aí você faz que nem aquele cara do Alto da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. Então hoje é o que acontece. Não existe uma explicação. Então eu tento trazer de uma forma técnica, porque o pessoal que está assistindo a gente hoje, Flávio, eles estão aqui por causa disso, por causa da sua competência técnica. A gente tenta trazer isso para ensinar o pessoal que não é decoreba. Cara, 900 RPM é 15 vezes por segundo. Tá, beleza. Mas e se for numa outra velocidade? Se for a 950? Se for a 1950? Qual é o comportamento dinâmico, o comportamento gasoso do motor? É isso que eu tento trazer para o pessoal. Porque é esse conceito que tem lá fora, eu quero trazer esse alinhamento, né? Fazer esse alinhamento com os mecânicos aqui do Brasil. Você falou uma coisa muito interessante aí, ó. Eu vou complementar um pouquinho mais. 1.032 gramas por metro cúbico a 1 atmosfera de pressão a 0 graus Celsius. Tem peso? Tem. Então tem inércia. E essa inércia se movimentando dentro do motor complica tudo em todas as variáveis de velocidade. Me fala uma outra coisa que agora me deixou curioso. Há quanto tempo você está investindo, está estudando? Você estudou russo? Você teve que praticar para trazer? Por causa que não é copia e cola, não é Ctrl+C, Ctrl+V. Porque não existe literatura desse nível, desse patamar no Brasil. Porque hoje está muito fácil. As pessoas estão vindo, participam de um treinamento, na semana seguinte elas já estão dando treinamento. Tá? Então tá muito fácil hoje. A internet aceita tudo. Até mesmo pessoas que começaram a estudar essa parte aí agora há pouco tempo atrás. A gente tem acompanhou várias situações assim. Então a gente tem toda semana, você sabe muito bem, a gente tem treinamentos aqui com pessoas de todo o Brasil e você tem que ver as histórias que a gente escuta aí do Brasil afora. Mas me fala, porque essa parte aí não teve Ctrl+C, Ctrl+V, porque você pegou um equipamento em russo. O que você teve que fazer para juntar essa gama de conhecimento desse equipamento, os scripts que tem e tudo mais que você já comentou comigo no passado? Fala um pouco o que você teve que fazer para chegar nesse nível técnico. Então, em 2006, 2008, lá no Fórum Oficina Brasil, quem começou com esse negócio todo foi o Jovino. Então, naquela época,
na época do Orkut, não tinha muita coisa na internet, cara. O algoritmo de tradução do Google não é tão... Hoje não funciona legal. Imagine em 2006, não era tão bom. Então a gente tinha, naquela época, esse material traduzido pelo Google. Ninguém tinha disposição financeira e interesse para levar isso aí a sério. Então, foi um tempo, né, que a gente vem acompanhando esse material, né, e só que chegou um ponto que o que era traduzido, né, desses idiomas, desse alfabeto, não fazia muito sentido. Então, houve sim, teve um tempo que teve a necessidade, eu fiz aí, eu estudei um pouquinho da língua para ajudar, né, para ajudar a entender. Hoje, né, pela dinâmica da vida da gente, tomar conta da oficina, dar suporte para o pessoal que tem Outscope, dar suporte para os alunos, a faculdade, família, essas coisas hoje, eu já deixei o idioma do lado, voltei para o inglês, que é uma coisa que eu preciso para o meu curso, e eu me dedico a outras coisas. Hoje eu pago uma empresa para fazer a tradução para mim, mas eu ainda rabisco algumas palavras ainda. Que legal. Então você teve que investir num treinamento. Você teve que investir num treinamento, então, de russo para poder entender mais essa situação? Foi sim, cara. Parece loucura, né? A vontade de aprender, né, cara? É isso Nossa, que aí, cara. legal, cara. A gente já está com 47 minutos de live, tá muito bom o papo. 47 minutos, né? Tá. Eu não queria passar de 1 hora, até mesmo para não tornar cansativo para quem está nos assistindo aí. É um prazer ter tantos amigos aí nos assistindo. Eu poderia puxar aqui, ó. Olha só quem é que está aqui, ó. O Paulo Rogério, nosso amigo Rantec na veia, verdade, virou uma zona, nunca vi tanto treinamento dado de graça, mecânico limpando bico de graça, está difícil trabalhar como profissional no Brasil. Aqui tem vários outros aqui que estão participando. Me diz uma coisa, tem como aplicar essa técnica nas motocicletas também? Apesar das motocicletas terem um coletor bem mais curto, seria possível aplicar isso no motor de motocicletas? Olha, O eu pessoal de nunca. moto que está... Eu já recebi alguns arquivos de um pessoal lá de fora aplicando os scripts em motocicletas de alta cilindrada. Sim, é possível, mas não é minha praia. Eu teria que ter alguma moto aqui para mim, tal. Inclusive, teve um colega nosso agora lá em São Paulo, acho que foi o Rocha, que ele trabalha com motos e me perguntou, ele tentou aplicar com transdutores nacionais e não conseguiu. Para moto, eu sei que tem essa dúvida, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, para diesel, transdutor para diesel é algo matador. Tem um colega nosso aí que está assistindo, o Daniel, é o meu vizinho aqui da frente, é um cara que é fera no diesel, já já ele vai ser uma referência em todo o Brasil, e o que ele faz hoje com transdutor e com esses scripts no diesel é coisa de deixar cabelo branco. Era a próxima pergunta que eu ia fazer para você dessa linha diesel. Se já tem alguma perspectiva de aplicação, você já acabou de responder. E é grande o campo dessa possibilidade de aplicar para sistemas diesel, então. Me fala um pouquinho. Pode falar, por favor, termina. Certo. A gente vai ter esse ano um grande lançamento, um lançamento mundial, que é um transdutor de pressão para fazer aplicação em diesel. Nós temos um sensor de pressão para ciclo Otto que vai até 35 bar de pressão. Então, 35 bar de pressão é pressão suficiente para fazer testes não só em marcha lenta, mas também em aceleração. O grande problema do diesel é que a resolução em bits do transdutor e a resolução em bits do osciloscópio não permite, né, não permitia, vamos dizer assim, não permitia você fazer uma análise apurada no diesel.
Apesar também, né, levando em conta, perdão, também que a instrumentação no diesel não é fácil. Se você for pela vela aquecedora, em alguns casos você pode quebrar a vela aquecedora e tem todo aquele problema. Pelo formato do injetor, é outro problema, porque existem formatos diferentes, tipos diferentes. Para você tirar um bico injetor fora, é complicado em alguns casos. Um outro problema é o acesso, né? Quem trabalha com diesel picape, beleza. Mas e o cara que trabalha com van? O espaço é um pouquinho mais apertado. Como é que você insere uma ferramenta lá dentro? Então, tudo isso foi pensado. Mas o pessoal da fábrica na Ucrânia achou uma solução muito inteligente, um sensor que ele tem um mecanismo que se encaixa na grande maioria das situações, e o sensor também vai ter uma ótima resolução, e não só isso. Para quem usa equipamento ucraniano, vai ter um script. O que é um script? É um algoritmo que roda dentro de um programa. Então, esse algoritmo, ele vai fazer cálculos automáticos das ondas de pressão e vai apresentar relatórios para você já prontos. O que ele acha o que é? É como você vai fazer um eletrocardiograma, Flávio, em que você tem um papelzinho do eletrocardiograma, dependendo da máquina, da tecnologia da máquina, o próprio eletrocardiograma já vem com um laudo já dado pela maquininha lá do elétrico. E o médico, ele confere para saber se realmente é aquilo e ele dá lá o visto dele, a aprovação. É lógico, o script, esses algoritmos, eles não vão substituir o reparador. Eles vão ajudar o reparador, né? Não é para substituir. A gente já tem esse algoritmo funcionando no ciclo Otto. E esse ano a gente vai trabalhar com um algoritmo na linha diesel. E outra coisa, vai ser online. Então, hoje a gente já trabalha com inteligência artificial. Existem outras funções que a gente já trabalha nas nuvens. Então, todo reparador que faz um teste, esse teste vai para as nuvens e vai ficar lá para dados estatísticos, né? Então, quanto mais testes estiverem, o resultado vai ficar cada vez mais filtrado. Logicamente que isso é uma função específica de um equipamento, mas o curso de transdutores, os scripts são uma evolução dos transdutores. A gente vai dar uma pincelada do que é. Não é a nossa intenção falar de scripts. Logicamente que isso aí é uma coisa específica para quem tem o equipamento craniano. Nossa base é transdutores e motores ciclo Otto. Essa é a base de tudo para você fazer um bom diagnóstico com transdutores e é o primeiro passo para você poder entender uma coisa mais avançada do que isso. Então, por isso que eu falo que é mais avançado. Porque se osciloscópio é avançado, transdutores é avançado, será que para por aqui? O cara já osciloscópio, trabalho com osciloscópio há 20 anos, já tenho transdutores. O cara acha que a tecnologia parou aqui. Nós não, cara. Tem um pessoal aí fora trabalhando para melhorar o nosso serviço, o nosso trabalho, e existem ferramentas fantásticas, coisa que a gente vai falar no nosso treinamento lá. Mas me diz uma coisa, da onde vem, quem é essa mente brilhante que desenvolveu tudo isso? Foi na Rússia? Foi aonde? Aonde é que começou essa metodologia aí? Rapaz, foi o Andrew Shug, né? Na base do álcool lá na Ucrânia, né? E debaixo de zero, né? No frio desgraçado. O cara é um programador, dono de uma oficina Bosch Car Service, e ele falou assim, eu posso fazer alguma coisa para melhorar o serviço da minha oficina. Em 2007 mais ou menos, 2006, 2007. E houve uma competição entre reparadores lá na Ucrânia e nos países do leste europeu. Existe uma competição. E esse cara, ele ganhou um prêmio, porque ele apresentou uma nova metodologia de teste. E daí deram oportunidade para o cara e ele desenvolveu várias ferramentas, né? Então hoje você tem vários scripts, mas a base é transdutores, né? Mas só que é uma base, Flávio, diferente do que existe no Brasil, cara.
Não é essa decoreba, não é essa magia. Eu falo que é magia, velho. O que tento vender aqui é uma ilusão. Que você tem que fazer isso, e tem que ser com essa ferramenta. Não é assim que funciona. Você tem que ter a base da coisa. O curso de transdutores é para te falar de transdutor, mas é para te ensinar motor. O nosso curso é isso aqui, cara. Você tem que conhecer a fundo o que você está testando. Imagina um médico. Você chega lá com o pulmão um pouco comprometido por causa de uma virose, e o médico vem com aquela ferramentinha para te escutar, e ele vai aqui com aquele troço gelado aqui no teu peito, nas tuas costas, né? Para fazer uma avaliação da tua respiração. Você acha que na faculdade ele passou mais tempo estudando a ferramenta ou o corpo humano? Ele estudou o corpo humano. Lógico que ele conhece a ferramenta, mas ele sabe onde colocar aqui. Mas por que ele sabe disso? Porque ele conhece o corpo humano. Da mesma forma é o reparador. O reparador brasileiro, durante muito tempo, tentou criar atalhos. Não, me ensina só o que eu preciso, me fala só qual é o macete para mim poder trabalhar com transdutor. Só que você está analisando uma máquina que está engolindo e cuspindo ar 15 vezes por segundo. E aí? Um processo pode ser que é diferente do outro. Ah, deu diferente, é defeito? Nem sempre. Sim. Você falou uma coisa aí que acontece muito. Você sabe que eu tenho treinamento na linha de ciclota, na linha automóvel, tenho vários treinamentos há muitos anos. Eu também lido com a linha diesel, lido com a linha de máquinas também, linha amarela, linha verde, a agrícola, um pouco de náutica, e também com a parte de centrais. Hoje a gente tem um treinamento único no Brasil da linha de módulos Caterpillar, tem um treinamento único no Brasil da linha de módulos da Volvo D13, Scania, John Deere, linha diesel Common Rail. E acontece muito assim, eu só quero aquela diquinha, Flávio, rápida ali, eu não quero fazer o curso, eu só quero a dica rápida. Aí diz, não, eu não dou dica rápida, eu ensino como é que o corpo humano funciona. Não adianta, a dica rápida pode servir agora para ti e amanhã ela já não serve mais. Porque pode chegar o carro lá com um funcionamento completamente diferente e essa diquinha rápida não vai te ajudar para nada. E aí você vai falar, vai dizer que eu sou ruim porque eu não te ajudei, eu não te ensinei essa diquinha rápida aí. E é bem isso que você falou mesmo. É ensinar como é que funciona. Ah, isso era outra pergunta que eu ia fazer quase para nós finalizar aqui. O reparador que vai vir aqui fazer o treinamento que você vai dar, então ele tem que ter uma base mecânica boa, uma base de motor. Um reparador que trabalha só com câmbio automático, não mexe o motor, não seria ideal, então. Cara, o que acontece? O cara, ele tem que ter um conhecimento de motores. Pode ser um conhecimento superficial. A parte avançada deixa com a gente que a gente dá o starter pro cara. Show de Eu bola. só quero, eu só quero deixar claro que o seguinte, isso aqui mas eu sou eletricista, trabalho com câmbio. Ah, eu sou um cara que trabalho com som automotivo. Eu quero trabalhar com transdutores. Show de bola. Se você quer trabalhar com transdutores, esse curso é para você que quer aprender. Agora, qual é o processo? O processo não é decorar imagens. O processo é entender de motores. Mas entender de motor como? É essa forma superficial que você vê no Google? Não. Entender de motores é entender a dinâmica gasosa do que acontece ali dentro. Essa parte é justamente o néctar do treinamento. Tá. Para nós finalizar, eu vou deixar duas perguntas antes de você fazer o encerramento, botar algum questionamento. Eu vou deixar duas perguntas, se alguém quiser fazer, quem está nos assistindo aí ao vivo, online aqui. Nós estamos agora nesse momento com o Diogo, lá de Fortaleza, da Academia do Diagnóstico Automotivo, aqui ao vivo, falando sobre esse treinamento de diagnóstico mais avançado. E eu gostaria, se alguém quisesse fazer alguma pergunta específica, inerente, nos falasse aqui, ó, tem vários amigos que entraram, tem muitos aqui na tela, o Nevan Heredia, o Isaías
ele vai... Não tem, a gente poderia ter botado o número do teu telefone. Ele vai botar, o Isaías vai botar a data, o Nevan Herédia, vai botar a data e o contato dele para informar você. Só para Fran 7163, só para falar assim, ó, o Isaías vai botar isso aí. Para conhecimento de vocês, ó, o Isaías está aí, ó, Isaías Aline Mânica está ao vivo com vocês aí. Bota já o teu telefone e o teu WhatsApp se alguém quiser informações mais detalhada. Pessoal, enquanto o Isaías coloca isso aí, nós estamos aqui na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Estamos a 13 minutos do aeroporto Salgado Filho. Estamos a 2 quadras da BR-116. Estamos a uns 400, 500 metros da BR-101. Nós temos alojamento na nossa escola, onde nós conseguimos alojar até 16 pessoas com conforto, com camas novas, roupa de cama nova. Nós fizemos um alojamento de 8 pessoas e já tem um certo tempo já. E eu tenho um outro alojamento novo que foi feito no começo do ano passado, tem um ano esse alojamento, para mais 8 pessoas também. A gente fornece café da manhã para o pessoal. Poder... O café é top. O Diogo já nos deu o prazer de estar conosco aqui. Veio participar conosco aqui, nos ensinou muito também, quando ele teve um treinamento aqui conosco. Tá, e então nós temos, a gente fornece o café da manhã para o pessoal e fornece um café no final da tarde também, para a pessoa não precisar se deslocar. O objetivo foi ajudar ao máximo o reparador quando ele se desloca de longe. Nós estávamos no final de semana passado agora, num treinamento com 6 pessoas, tinha 2 de Rondônia, de Porto Velho, tinha um do interior do estado de São Paulo, tinha um do Paraná, tinha um daqui do Rio Grande do Sul, Roraima, 2 de Roraima, um do Paraná, um de São Paulo, um do Rio Grande do Sul, e faltou um, eu não lembro agora, perdi, eram 6. Santa Catarina. Santa Catarina, isso mesmo. Então, nós temos pessoas do Brasil inteiro, de Roraima para baixo, nós já tivemos aluno aqui, de fora do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, nós já tivemos alunos aqui que vieram participar. Então, para dizer isso aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta especial para o Diogo, quiser botar aí, eu dou um tempinho, enquanto alguém quiser fazer alguma pergunta inicial, em algum detalhe sobre esse treinamento. Se alguém fez e eu não vi, eu peço perdão. Se puder repetir, eu agradeço. Tá? Diogo, você quer fazer uma consideração especial final antes da gente encerrar, que já estamos a 1h04. Você quer fazer alguma coisa? Aqui, ó. O Pablo Zamin é aqui da Serra Gaúcha. Aqui da Serra Gaúcha, aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, ó. Você acha que o PX no diesel vai carregar as mesmas características do PX gasolina, com todas as análises? O Pablo Zamin, eu acho que ele foi fazer o curso com você em Erechim, ou eu estou enganado? Foi sim, foi lá dividir lá a carne com a gente lá. Pô, tem que ir no sul, tem que comer uma carne boa. Lá, o Pablo estava lá com a gente sim, comendo uma carnezinha lá. Então, o Pablo, cara, o PX diesel, hoje é difícil você encontrar informação de motor de ciclo Otto. Eu falo de informações boas, né? Se houve, o que você vê muito na internet, quando você vai para o Google, que é o que é mais comum, ou o mais fácil, a ferramenta mais fácil, você vai achar muito Ctrl+C, Ctrl+V. Então, você não vê coisa boa assim, né? Quando você vai para livros de engenharia, você consegue, sim, abrir um caminho para o ciclo Otto. Você começa a entender o funcionamento, a dinâmica do motor. Quando você vai para o diesel, as coisas começam a ficar obscuras, né? Não é tão fácil. O ciclo diesel é um pouquinho diferente, cara, é um pouquinho diferente. Mas deixa com aquele doidinho lá do Shugin, lá na Ucrânia, que ele vai desenrolar isso aí pra gente. Me mandaram hoje um manual do PX para me traduzir. Aí já tem o vídeo, o manual eu ainda me arrisco a traduzir. O vídeo eu não tenho mais cabeça. O vídeo já tem uma equipe trabalhando para fazer a tradução do vídeo, né? E eu estou para trabalhar na tradução do material. Você vai ver lá, tem uns negócios legais lá.